Mas assim, no momento que você utiliza dos seus pais como uma referência, eles não servem de referência para você. Você tem que encontrar a sua própria referência. Ah, é? Você tem que encontrar a sua própria referência. Os pais têm a tendência de querer que o filho seja igual a eles. E o filho querer ser igual ao pai, né? O filho, quando chega a adolescência, o filho começa a entrar em conflito com os pais porque ele não quer ser igual aos pais, ele quer ser igual a ele mesmo. Aí ele pinta o cabelo de azul, aí ele coloca tatuagem, aí ele vira um rebelde, ou não. Ele vira um banana que aceita tudo que se impõe para ele e não tem atitude. Por quê? Porque ele não sabe se posicionar na vida. Depende de como que você vai viver esse processo. Mas se você ver, tem lá sempre na própria genética. Por que você é um autoritário? Porque tem alguém autoritário na tua vida. Por que você é submisso? Porque tem alguém submisso na tua existência. Uhum. Você copiou. Está lá a energia, você copia. Aí você tem que transcender isso. É transcender a pessoa? Eu quero ser melhor do que a minha mãe? Melhor do que o meu pai? Não. É transcender aquela vibração. Não interessa a mãe, não interessa o pai. Eu vou aprimorar e aperfeiçoar a partir desse conhecimento. E o que não significa não admirar os pais, né? Porque também... Você tem que amar e você tem que aceitar os pais que você tem. Por pior que eles possam Mas ser, se você segundo admira... a sua definição. Né? E se você admirar, ok, eles servem de inspiração para você. Agora, tem muitos casos de pessoas, por exemplo, que admiram o pai é uma pessoa de destaque na sociedade, né? Venceu uma série de coisas, conquistou uma série de coisas, e aí aquele filho sempre vai se sentir inferior àquele pai. Então ele nunca vai conseguir se deslanchar na vida. Né? Ou não, mas isso que eu quero dizer, às vezes o que pode acontecer, e corrija-me, porque aqui eu estou aprendendo, mas se eu me inspiro nas coisas positivas do meu pai, certo? Mas com isso, essa admiração, ela acaba sendo pelo todo. Por mais que, obviamente, você identifique o que você fala. Peraí, eu admiro o meu pai, mas eu enxergo que isso aqui não tá legal. É aí onde você começa a corrigir, porque você pega só o que serve, que você entende como bom. Porém, é muito comum que nesse espelhamento, nessa inspiração, nessa admiração, eu puxe tudo. Inclusive, porque eu vou atrás do que eu gosto, mas junto com o que eu admiro, o que eu acho bonito, vem quase que automaticamente também os pontos negativos, quase como que uma condição para que aquele positivo exista. Por exemplo, se eu admiro a força, a garra, enfim, daquela pessoa, a ambição daquela pessoa, eu entendo que ela é daquele jeito porque ela é muito dura, forte, tarará, e de repente, não. Aonde você começa a entender e fala, peraí, o fato dela ter garra, perseverança, persistência, ambição, isso é legal, mas eu não preciso ter esse lado, só que acaba vindo junto. E aí seria a desconstrução, então? Primeiro que você tem que observar aqui se a pessoa não está sendo assim por uma necessidade de autoafirmação. Né? Qualquer coisa que seja exagerada entra na linha do desequilíbrio. Não, característica, então, me refiro. Se eu sou uma pessoa autoritária, controladora, dominadora, vou prosperar, aí você olha e você tem admiração por aquela pessoa, porque ela conquistou um monte de coisa, e você, na hora que você admira, aquilo pode ser uma inspiração, como um caminho para, a partir da sua verdade, da sua realidade, você querer expandir e aprender e também construir os seus próprios ideais. Agora, muita gente é fraca de espírito. Na hora que vê aquela pessoa que ela admira, ela tem inveja. E ela pode sentir que ela não vai conseguir corresponder ou ser igual àquela pessoa. Vai se frustrar. E ela vai se sentir inferior. Aí ela vai querer mostrar que ela é tão boa quanto. E aí ela vai entrar no processo de competição e de ansiedade e de insatisfação e de tentativa e fracasso ao longo da existência toda, porque ela no fundo quer mostrar que ela é tão boa quanto aquele pai, porque ela quer ser valorizada, ela quer ser reconhecida, porque aquele pai, ele se sente tão autossuficiente e ele fica tão enorme, tão grande, que aquela pessoa não consegue chegar perto, porque ele é muito grande e eu sempre me sinto pequeno. Então tudo depende de como você vai interpretar isso. Então assim, são inúmeros os casos aqui que a gente pode tratar. Eu lembro de um casal que ele era um empresário, dono de hospitais, rico, famoso, né, muito bem de vida, e a mulher era professora da USP, né, a mulher dele. Tiveram 3 filhos. O primeiro filho virou alcoholic, trabalhava feito um condenado, não aproveitava a vida, só pensava no trabalho, porque no fundo ele queria mostrar que ele era tão bom quanto o pai, que construiu o império, ele também quis construir. E às vezes o próprio pai exercia uma certa
cobrança, né? Não, de forma alguma. Japonês. Estava lá fazendo a vida dele. Não tem essa coisa latina, né? Não tinha nada a ver. E a esposa, normal, uma mulher, né, dava aula na faculdade. A filha resolveu estudar, fez uma faculdade, fez 2, fez 3, estudava, fazia curso de autoajuda, curso de espiritualidade, cursos e mais cursos e mais cursos. Não conseguia se encontrar em nenhuma profissão. Porque ela fazia tudo aquilo para mostrar que ela sabia tanto quanto a mãe, que a mãe era professora. O filho mais velho, trabalhando para mostrar que ele tinha tanto poder quanto o pai. E o terceiro virou maconheiro, inconsequente, fez 3 filhos, quem sustentava primeiro era o pai, depois ficou a mãe, e ainda pediu a herança, mesmo com a mãe viva, para poder pagar as contas dele, e ele nem trabalhava, um vagabundo e tal. Então, ou seja, dentro de uma família... Pois é, e aí? Cada um saiu de uma forma, porque cada um vai interpretar como quiser. A genética está lá. Ele podia ser... Agora, o primeiro, ele olhou para aquilo e ele usou aquela genética, mas ele tentou se comparar. Não era para ele se comparar, era para ele talvez pegar aquela genética, se inspirar apenas e fazer a trajetória dele. Não era para copiar o pai. A outra quis mostrar que ela é tão inteligente quanto a mãe. E o outro, não, ficou rebelde. Eu não quero ser igual a vocês e vocês vão ter que me aceitar do jeito que eu sou. Por medo de repente, nunca alcançar o... Porque ele não ia conseguir mesmo. Então, ou seja, eu sou o problemático aqui da ovelha negra da família, que todo mundo tem na família uma ovelha negra, né? Então, ou seja, por quê? Porque é justamente aquela pessoa que ninguém ama, ninguém valoriza, ninguém aceita, e aí eles se transformam num problema para a família. E até que ponto tem que haver uma intervenção da família quando enxerga isso ou deixar o curso da história? Mas que normalmente a família não enxerga isso. Porque quando você vê que você tem um rebelde na tua família, você vai o quê? Você vai achar que ele tem problema, você vai definir que ele tem problema, você vai querer que ele vá para um psicólogo para tentar resolver, porque você está vendo que ele tem um problema, você vibra, você está definindo, você está julgando, você está criticando, você está rejeitando, você está desvalorizando aquela pessoa. Está subestimando, inclusive. É por isso que ela é rebelde, porque ela quer ser amada. Ela só quer ser amada, só que as pessoas não percebem. Elas acham, elas ficam lá sempre, nossa, meu filho não dá certo, por que meu filho não dá certo? Vou tentar ajudar aqui, vou pagar um médico, vou pagar não sei o quê, vou tentar resolver as coisas para ele. Mas ela está sempre vibrando numa rejeição, sempre querendo que ele seja diferente, sempre definindo que ele não presta para nada. E ele está sentindo essa vibração, e ele vai sentindo essa vibração que vem da mãe, que seria a segurança, e do pai, que seria a confiança, e aí ele perde a segurança e a confiança nele mesmo, e ele não consegue fazer absolutamente nada. Como muda isso? Entendendo e compreendendo o processo, só que as pessoas não entendem, porque elas estão na inconsciência. Aí é onde entra eu, né? Através da minha mentoria, através do meu trabalho, né? Não tem um botão para a gente apertar, que é o que você está me perguntando, sim, mas não, e resolver a situação. Não é assim. As coisas são construções. Existe uma construção, existe uma desconstrução e existe uma outra construção que precisa se fazer. Agora, não se faz isso através de um medo, de uma rejeição, né? De uma preocupação, de uma projeção. Será que meus filhos não vão ser iguais a mim? Porque automaticamente, quando você está pensando isso, eu não quero que meus filhos sejam iguais a mim, eu quero que meus filhos tenham o que eu não tive, você está usando você como referência e você está projetando isso para cima da outra pessoa. Você não tem que projetar as tuas frustrações. Aquele pai que resolve dar tudo que o filho quer porque ele não teve absolutamente nada, vai fazer com que aquela pessoa não saiba valorizar as coisas, as conquistas. Vai criar uma pessoa mimada, que vai destruir tudo que ele construiu depois, quando ele morrer. E vai perder tudo que ele fez. E quem tem que fazer esse... A probabilidade está aí, claro que tem alguns que não, que se salvam. Mas existe essas probabilidades. Imagino que os dois, obviamente, tenham que trabalhar isso. Mas você diria que numa situação dessa, você começa pelo pai e a mãe, quando enxergam o filho dessa maneira, então você começa por eles, eles são os que têm que começar a mudar o comportamento, a visão, as atitudes, ou você começa pelo filho para se descolar do que os pais... Tem que fazer tudo individual, tudo separado. Mas simultaneamente? Ou não? Ou um Sim. Depois do outro? Não, simultaneamente pode ser, ou um depois do outro. De qualquer forma, é assim, eu trabalho a pessoa na relação com o seu meio, né? Esse pai, essa mãe, são apenas arquétipos.
né? São seres que estão ali. Você tem que perceber o que é que você se conecta com eles e o que é que eles representam para você.